Pai, Senhor, meu irmão, aqui é o evangelista Miguel de Souza. É sempre um prazer poder falar com você e poder falar das maravilhas de Deus, né? Talvez durante a sua trajetória de vida já tenha cruzado no seu caminho pessoas importantes que se destacaram, né? Em várias áreas no cenário mundial. Quem sabe algum jogador de futebol, quem sabe alguém que participou de uma maratona, um maratonista, né? Se destacou. Talvez algum escritor, né, durante a sua trajetória de vida, se destacou também em qualquer outra área da sociedade. Para nós evangélicos, nós temos sempre pessoas que se destacaram. Olhamos para a pessoa de Moisés e Elias, que foram os maiores profetas do Antigo Testamento. Nosso profeta Isaías também, conhecido como profeta messiânico, né, que se destacou no cenário, no quesito da Bíblia Sagrada. Se olharmos para o Novo Testamento, nós nos deparamos com o nosso irmão Pedro, que fez parte do ministério terreno de Jesus. A pessoa do nosso irmão Paulo, né, que antes chamava-se Saulo, e depois de ter um encontro com Jesus, a sua vida mudou e ele se destacou muito. Temos ali 13 cartas escritas por ele. E nós somos assim, nós temos, eu durante a minha vida também, vários homens de Deus, eu vi Deus usar tremendamente. O pastor Bernardo Johnson, saudosa memória, tive o privilégio de ver pregá-lo em 2 ocasiões. A última vez ele pregou 4 noites. Deus usava aquele homem poderosamente, né? Mas nós temos na Bíblia pessoas que parece que passaram meio desapercebido. Vamos comentar hoje, um pouquinho sobre a pessoa de Esdras, né? E ele parece que passa meio desapercebido, mas a gente poderia incluir ele também nos homens da Bíblia Sagrada, o homem que se destacou. Ele escreveu os 2 livros de crônicas, né? E também esse livro aqui que eu vou ler, vamos comentar sobre ele. Estamos já na reta final dos livros históricos dentro, né, da nossa teologia, que as divisões temáticas da Bíblia. E nos livros históricos, que são 12, nós já estamos aqui na pessoa de Esdras, né, que teve uma missão tríplice. Esdras, além de escriba, né, ele era sacerdote. Ele, além de sacerdote, foi um grande líder. Interessante a vida desse homem aqui. Ele viveu no período do cativeiro, e quando ele retorna para Jerusalém, numa longa viagem, durou em torno de quase 40 dias de viagem, né, para chegar ali. A gente observa que, sem estudar o capítulo 6 e o 7, a gente vê que aparece 3 reis ali, né? Aparece primeiro Dário, depois aparece Ciro e depois aparece Artaxerxes. A gente for estudar a fundo aqui, esse capítulo 6 e o capítulo 7 duraram em torno de 60 anos. É um livro assim muito interessante. Aí quando a gente lê isso aqui, a gente vê a veracidade da Bíblia e a veracidade das profecias bíblicas, né? Como Deus é fiel. Se você voltar lá para Isaías, que mais ou menos uns 300 anos antes de ser escrito esse livro aqui, Deus usou ele sobre a pessoa de Ciro, que se levantaria, e aconteceu exatamente isso. Ciro, as pessoas nem imaginavam, né? A gente observa também, estudar sobre a pessoa de Jeremias, que foi ali na transição do período do cativeiro, né? Ele profetizou sobre o cativeiro, 70 anos de cativeiro na Babilônia, e a gente observa que Deus usou de misericórdia com Jeremias e ele ficou com liberdade, né? É uma história muito linda que envolve a pessoa do nosso irmão Jeremias. E temos também Daniel, que foi levado ainda bem jovem para o cativeiro da Babilônia. Mas isso nós vamos ver mais adiante. Aqui já está terminando e agora Deus levanta a pessoa de Esdras, né? Enviado ali para erguer o templo, né? Vamos ver em seguida também sobre a pessoa de Neemias. E a missão de Neemias, ela era uma missão paralela, mas diferente. Enquanto que Esdras estava preocupado, o trabalho dele seria cuidar do lado espiritual do povo de Deus, né? E a gente olha para Neemias já no caso da segurança, na construção do muro. Mas isso aqui nós vamos ver mais adiante. E o versículo-chave deste livro
está no capítulo 6, versículo 21 e o versículo 22 do livro de Esdras. A palavra, o nome Esdras quer dizer ajuda, né? Diz assim então: assim comeram a Páscoa os filhos de Israel que tinham voltado do cativeiro, com ele todos, com eles apartaram da imundície das nações da terra para buscar o Senhor, Deus de Israel, e celebrar a festa dos pães asmos 7 dias com alegria, porque o Senhor tinha alegrado e tinha mudado o coração do rei da Síria a favor deles, para lhe fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Você imagina a alegria desse povo depois de 70 anos de cativeiro? O nosso irmão Esdras chega ali e prepara essa grande festa. Uma festa que começou lá no Egito, quando Deus feriu os primogênitos do Egito, né? Mas a Bíblia diz que Deus deu um grande livramento ao povo dele. Na noite em que o Senhor feriu os primogênitos do Egito, o Senhor orientou a pessoa de Moisés. E Moisés, então, ele orientou os anciões que matasse ali um animal e pegasse o sangue daquele animal e colocasse nos umbrais das suas portas, né? É muito interessante aquilo ali, porque naquela noite em que o Senhor feriu os primogênitos do Egito, a Bíblia diz que na casa dos hebreus havia festa, né? À meia-noite havia festa, né? Porque Deus estava ali guardando o seu povo e tirou o povo de Israel do Egito. Resgatou com a mão forte e com o braço estendido, porque o Senhor amava Israel. E agora, depois disso, durante muitos anos, o povo viveu em rebeldia, né? E agora Deus permite que o povo vá ao cativeiro. E agora, na saída do cativeiro ali, quando eles entram em Jerusalém, o templo reerguido pela pessoa do nosso irmão Esdras, Zorobabel, eles levantaram aquele templo, reergueram. Os próprios reis liberaram alguns utensílios sagrados que levassem de volta. Aqueles mesmos utensílios que Nabucodonosor, rei de Babilônia, tinha levado, quando você lê o capítulo de número 1 do livro de Daniel, que diz que no 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, e sitiou a Jerusalém e levou os utensílios sagrados da casa de Deus para cinear, né, a casa do seu Deus ali. E você observa que agora, depois de algum tempo, Deus traz de volta os judeus e ali o povo está comemorando esta grande festa. Por isso que estes 2 versículos são os versículos-chave desse livro. Comemorando a saída, agora comemorando não apenas a saída, mas o retorno à liberdade, depois de 70 anos de cativeiro. Talvez eu estou falando para alguém nesse momento que está no cativeiro, talvez das drogas, seja a maconha, seja o crack, seja a heroína. Pessoas que talvez estão no cativeiro do alcoolismo. Jesus quer te libertar. Talvez eu estou trazendo uma palavra nesse momento para alguém que está no cativeiro do ciúme. E esse ciúme está causando um conflito na tua casa, na tua família, com o teu marido, com a tua esposa. Esse ciúme tem causado uma desgraça na tua família. Você precisa se libertar desse cativeiro, né, que te oprime. Talvez o inimigo tenha oprimido você, mas Jesus quer tirar você desse cativeiro. Jesus quer tirar você desse cativeiro, talvez da angústia, pessoas angustiadas, pessoas desanimadas, sem qualquer esperança de vida. O Senhor quer te tirar desse cativeiro, dizendo para você que ainda há uma esperança para você. Aqui Israel está, e você observa que o povo judeu, quando ele saiu do cativeiro, a gente olha para a levada deles ao cativeiro, a gente se pergunta, porventura, os babilônios, eles eram menos pecadores que os judeus? Com certeza que não. Eles eram politeístas, né? Adoravam muitos deuses ali. Você observa que quando Nabucodonosor mandou trocar o nome dos 3 Sadraque, Mesaque e Abednego, e o próprio Daniel, né, que a palavra Daniel significa Deus é meu juiz, ele colocou o nome daqueles homens segundo o nome do seu Deus. Então, eles adoravam muitos deuses. Eles não eram menos pecadores que os judeus, mas o problema é que os judeus conheciam a verdade. O povo da promessa conhecia a verdade, mas não obedecia. A Bíblia diz que Deus enviou seus profetas madrugando, ensinando, e eles mataram os profetas do Senhor.
não deram crédito na mensagem do profeta Jeremias e de outros profetas que existiam naquela época. E o Senhor então permitiu que eles fossem levados ao cativeiro. Mas algo interessante aconteceu naquele cativeiro, eles saíram dali libertos da idolatria. Quando eles saíram dali, não adoraram mais imagens de escultura. Então Deus tem os seus propósitos, mas como Deus havia vaticinado pela pessoa de Jeremias, que seria um cativeiro de 70 anos, e assim aconteceu após os 70 anos, Deus tirou o povo dele novamente dali e reergueu o seu povo, porque o nosso Deus é um Deus de promessa, né? E é um Deus que cumpre. Aqui quando lemos o capítulo de número 7, que para mim é um dos versículos também chave, né? No versículo chave, eu pensar, diz assim, 7, versículo 10 de Esdras diz assim, porque Esdras tinha preparado o seu coração em buscar na lei do Senhor, para cumprir e ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Três coisas me chamam a atenção aqui na vida de Esdras. Primeiro, ele propôs o seu coração em buscar. Você tem preparado o seu coração para buscar as coisas de Deus? Nós estamos vivendo um dia tão difícil que você vai no culto agora, no culto seguinte você pergunta qual foi a mensagem que foi pregada há 2 dias atrás. As pessoas já não se lembram, não estão preparando mais o seu coração para buscar. Mas a pessoa de Esdras aqui, ele preparou o seu coração para buscar as coisas de Deus. Nós temos que preparar o nosso coração para receber a mensagem do Evangelho e permitir que essa mensagem produza um efeito sobrenatural na nossa vida, um efeito de mudança, de transformação, de regeneração, né? Em primeiro lugar, ele propôs seu coração em buscar na lei do Senhor. Em segundo lugar, ele propôs seu coração em cumprir. Não basta apenas buscar na lei do Senhor, mas você tem que cumprir a palavra de Deus. Você tem que viver a palavra de Deus. Você não pode simplesmente ouvir. Tem muitos cristãos, muitos irmãos aí que vivem uma vida teórica, né? Ele aprende na igreja ali, mas sai dali, ele não permite que esta palavra produza um efeito na vida dele e ele vive uma vida teórica. Nós não podemos viver apenas uma vida teórica. O cristianismo é para se viver uma vida prática. Aquilo que a gente aprende, nós temos que colocar em prática no dia a dia. Então nós vimos aqui, em primeiro lugar, ele preparou seu coração em buscar na lei do Senhor. Em segundo lugar, em cumprir a lei do Senhor. Você tem cumprido os mandamentos de Deus, você tem guardado os mandamentos do Senhor. E a terceira coisa que me chama a atenção aqui é para ensinar em Israel. Você que já tem, Deus tem te capacitado, você tem preparado o seu coração para aprender, você tem preparado o seu coração para guardar, e você tem ensinado os mandamentos de Deus, como o Senhor tem orientado. Estamos vivendo um dia tão difícil na terra, em que as pessoas já não têm mais aquele compromisso em ensinar a verdade para as pessoas. Nós temos que ensinar a verdade. É a verdade que liberta, não existe meio termo, não existe meia verdade. Em Cristo, nós temos uma verdade absoluta na palavra de Deus. Quando lemos ali em João 17, Jesus diz, Pai, santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Quando a gente lê lá no livro de Paulo escrevendo aos irmãos de Efésio, quando ele fala sobre as armaduras de Deus, revestido de toda a armadura de Deus, ele coloca ali o cinto como algo muito importante. Porque para um soldado que ia para a guerra, que ia para a batalha, o cinto ele tinha que estar bem apertado, bem seguro, porque era no cinto que ele pendurava, que ele colocava as suas armas. Então aquele cinto precisava estar bem atado, bem amarrado, para que ele pudesse ir para a guerra, para a batalha e ser um vencedor. Então é o cinto aqui, a Bíblia se refere ali como o cinto da verdade. Nós como pregadores do Evangelho, como servo de Deus, como serva de Deus, temos que viver a verdade, praticar a verdade, propor o nosso coração em aprender a verdade, praticar a verdade e também ensinar a verdade às pessoas. Uma vez o Pilato perguntou para Jesus, mas o que é a verdade? Porque Jesus tinha dito, eu sempre vos falei a verdade. E Pilatos perguntou o que é a verdade. Né? Se ele tivesse existido alguns anos depois e tivesse lido em João 14,6, ele ia ver o que é a verdade. Quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Que através desta mensagem Deus possa trazer no teu coração este alento, e Deus possa resgatar você, como resgatou o povo de volta para a sua terra. Né? Que você possa então se propor em o seu coração, em primeiro lugar, em buscar o Senhor, em segundo lugar, cumprir,
E em terceiro lugar, ensinar. Que Deus e Cristo nos abençoe. Amém.